igreja. Mais um dia que assim o Senhor permitiu que estivéssemos de pé, né? Então vamos dar glória a Deus porque chegamos até aqui, né? Porque esse Deus tem sido bom, tem sido misericordioso, né? A cada manhã. E eu rendo graça a Deus. E eu assim vindo para a casa do Senhor, e o Senhor estava ali palestrando ao meu coração, né? Sobre o que a gente faz com a nossa mão direita, a esquerda não precisa saber, e o que a gente faz com a nossa mão esquerda, a direita não precisa saber. E o Senhor ali palestrava comigo, e o Senhor trouxe à minha memória também a passagem, né, quando Abraão orava pelo seu sobrinho Ló. E ali Abraão orou, intercedeu pelo aquele sobrinho, e grandes coisas o Senhor fez por Ló e pela sua família. O Senhor entrou com a providência que Abraão assim pediu a Deus. Em momento nenhum na Bíblia você vai ver Abraão jogando isso na cara de Ló, dizendo: Ló, você está aqui agora bem porque fui eu que orei por você, porque fui eu que fiz isso por você. Você não vai ver isso na Bíblia. Por quê? Porque ele fez com amor. E quando você faz algo para alguém com amor, você não lança no rosto. Não fica trazendo a memória todo o tempo, ó, fui eu que fiz isso para você. Não, você não fica agindo dessa forma. Porque quando a gente faz algo para o nosso irmão, para o nosso próximo, seja ele quem for, quem vai nos recompensar é o Senhor. Amém? E eu agradeço assim a minha rica oportunidade, vou estar passando para a nossa pastora estar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina para todo sempre. Amém? Vamos louvar o 340 da harpa. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unido a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluias! Este hino está dizendo que nós não podemos ficar no anonimato. Nós temos que proclamar, nós somos de Jesus. Nós proclamamos as boas novas. Aleluia! Nós não podemos nos calar. Eu já vi pessoas assim, e tu é crente? Não, não sou crente, não. Não podemos ter vergonha. Nós temos que proclamar e dizer, eu sou, com muito prazer. É uma honra sermos do Senhor. Amém? Vamos louvar o 535, sobre a fidelidade do Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê
segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja. E vamos continuar no mesmo, ritmo de adoração adiante do Senhor. E eu já quero pedir para a igreja, feche os seus olhos, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Continuar te agradecendo, Senhor, porque nós chegamos neste lugar para te render graças, para te render louvores, para bendizer o teu santo nome, para te louvar, Senhor, por tudo que nós realizamos no dia de hoje. Obrigada, Jesus, porque o Senhor trouxe cada um de nós neste lugar. Senhor, traga o teu povo debaixo da tua mão de poder. Nós queremos te agradecer, meu Senhor, porque sobre a vida da igreja está a alegria da salvação. Obrigada, Jesus Cristo, porque as bem-aventuranças estão sobre a igreja, Senhor. Obrigada, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. E que cada um de nós venhamos receber nessa noite o renovo, a transformação, a alegria do Espírito Santo está sobre nós. Jesus amado, Jesus querido, que o teu Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Purifica-nos, meu Senhor. Purifica as nossas mentes nessa noite, Senhor. Que venhamos glorificar o teu santo nome. Venhamos estar, meu Senhor, com o nosso coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Porque nós louvamos e engrandecemos o Senhor pela alegria da salvação eterna. Muito obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Eu louvo a Deus, igreja, por chegar aqui. Louvo a Deus pela vida das minhas missionárias, pela vida dos meus pastores, minhas pastoras, pela vida dos meus irmãos. E nós vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor. E eu gostaria de saber se no nosso meio tem alguém que queira testemunhar da sua vida, glorificando o nome do Senhor. Oi, meu irmão. Oi? Amém. Glórias a Deus, irmão. Ei, na paz, meu filho. Deus abençoe. Qual o número? Oh, glória, aleluia, aleluia. Aleluia, meu Pai. Meus irmãos, só dos irmãos capazes do Senhor. Por gentileza, quem tiver a harpa aí, por gentileza, ajudar, que Deus gosta de união. Então, vamos lá. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu
a coroa que me dará Deus. Diz Deus, quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra o hoste do tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Senhor, meu Senhor, que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza, no combate da fé do amor. Nele tenho vigor e tristeza, para lutar para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final dessa lista, combater o combate de amor, com coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir ao Senhor, meu Senhor, até que o dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por esse louvor, que naquele grande dia nós estaremos todos juntos. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos caminhar conforme os princípios e mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós estamos felizes, por isso nós temos a esperança, porque a esperança está sobre a igreja, a esperança está nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? E eu quero dar uma oportunidade para o nosso pastor Antônio, porque nós vamos iniciar um momento de oração. E eu quero também pedir para que o nosso pastor ore pela igreja, pelo avivamento, porque nós estamos vivendo o ano profético, 2026, é o ano do avivamento. E eu dou essa oportunidade para o nosso pastor Antônio, amém? Boa noite, saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmão, qual é a chave da vitória? Quem falar, ele vai ganhar um presente. É oração, fala bem alto. Qual é a chave da vitória? Você tem orado? Vocês têm orado? Nós temos orado? Como diz a Bíblia, é sem cessar. Eu estava hoje em casa sem cessar, irmão. E cada vez que vai se aproximando a chegada do Eterno para levar a igreja, nós temos que orar sem cessar. Eu posso chegar aqui e ficar falando meia hora, não vai edificar vocês, mas a oração que você vai fazer, ela vai sim, ela vai te edificar. E quem não ora está sujeito a realmente a paralisar, não tem como. Como eu vou receber de Deus uma informação de Deus? Eu peço a Deus sem oração? Como? Não tem como. Aí a gente está esperando uma vitória, está esperando tantas coisas de Deus e não ora. Irmão, quando Paulo diz aos Filipenses, olha, orar sem cessar, é sem parar, e nós estamos sem parar, nós estamos orando. Então vamos orar. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês, segundo a palavra de Deus, lá em Efésios 6, fala sobre a armadura, e diz que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ele está dizendo, não é contra a carne e não é contra o sangue. Ele está falando, não é contra o meu irmão, não é contra o mundo lá fora. Não é isso não. Paulo está dizendo, a luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes desse mundo em trevas, contra hostes espirituais no lugares celestiais. Aonde é esse lugar celestial? É na tua casa, é aqui na igreja, é no teu trabalho. Então é lá que o inimigo ele está tentando agir, levando essa
essas setas malignas para tirar a direção do povo de Deus, para tirar a força do povo de Deus. Irmão, eu não vim aqui trazer uma palavra de derrota, eu vim trazer uma palavra de alerta para mim e para você. Quando Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu vou me fortalecer? Na força do poder de Deus. Se eu estou com a minha boca calada, eu venho para cá, para a casa de Deus. Parece que eu venho com tristeza, parece que eu venho, não, eu venho com alegria, como Davi falou: ei, estou alegre porque me chamaram para ir para a casa do Senhor. Eu não posso dar glória só quando eu pego o microfone, eu levanto, tem alguém orando, tem alguém aqui, eu estou intercedendo, irmão. Não teve nenhum muro. Vocês já viram os muros que foram derribados? Como foi? Foi com a boca calada? Vamos só o de Jericó, irmão. Não tinha arma nenhuma humana, se vocês forem estudar, que derrubava aquilo ali. Irmãos, eles só adoraram a Deus. Foi só num grito. E a gente vem para a igreja e fica com a boca fechada, que é vitória. Que é vitória? Eu quero revelação de Deus. Não, mas o pastor está aqui, quem está aqui dirigindo vai te dar vitória. Quem vai te dar vitória é Jesus, diante da sua atitude. Então agora ou você levanta, ou você fica em pé, ou você começa a dar glória a Deus. Vamos orar, pelo amor de Deus. A igreja tem que orar. Esse é o alimento da igreja. A igreja que não ora não tem força. Ei, ribalar de cantará, xirianto e canto de canteremanaias. Como eu vou ter revelação de Deus? Eu estou com a boca fechada, mas Deus vai me revelar. Sim, Ele pode revelar, mas Deus, Ele quer escutar de você. Baixa mais um pouquinho, irmão, por favor. Então Deus, Ele quer escutar de você, não é só do pastor, não. Como é que vocês vão começar a orar? É dando glória, irmão. Senão a lenha não acende. Você tem o Espírito Santo de Deus. Oh, ribalade cantará. Senhor, Tu é poderoso, Tu é eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus dos gentios. Tu és soberano, ó Deus. Acima de Ti não tem ninguém, não existe Deus. Ninguém que tenha mais poder, Tu tem poder infinitamente. Obrigado, Jesus Cristo, por ter liberado o Teu Espírito que está dentro de mim, Jesus. Obrigado porque eu posso respirar. Eu sou grato a Ti, ó Jesus. Oh, ribalade cantará. Quando eu começo a agradecer a Deus, eu começo a sentir a presença de Deus. Quando Jesus disse: buscar-me-ei. Deus está falando: buscar-me-ei. Quando buscar de todo o vosso coração, começa, levanta a mão, irmão, não bota a mão no bolso, levanta tua mão santa, levanta tua mão santa, levanta tua mão santa. A luta não é contra a carne, é contra a potestade. Não espera o pastor pedir para tu levantar a mão, deixa que o Espírito Santo faça isso, Deus. Toda potestade, todo principado, Senhor, eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, toda apostasia, todo espírito de apostasia, de frieza espiritual, eu repreendo de dentro da igreja, em nome de Jesus. Nós somos a Tua igreja. Oh, ribalade cantará. Toda apostasia, espírito de apostasia, Senhor, eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Dá a mão à tua irmã aí, à tua irmã, por favor, para você ver se você está cheio do poder de Deus. Você agora, sabe o que vai acontecer? Você vai aquecer o teu irmão. Quem estiver cheio do poder de Deus, agora vai avivar o seu irmão, vai avivar a sua irmã. Enquanto vocês ficarem olhando para os outros, Deus não vai dar revelação para vocês, irmão. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, nós queremos avivamento. O avivamento só vem através das nossas atitudes. As nossas atitudes contigo, Pai. Aqui está na Tua igreja. Obrigado pelo Teu filho. Que louvor a Ti, ó Pai. Oh, ribalade cantará. Senhor, Tu quer uma igreja forte, e nós somos essa igreja forte, Pai.
é através da oração, é através da oração. As potestades não vão suportar a oração do justo, a oração do justo, a oração do justo, a oração do justo. Você é justo, a tua oração tem poder. Você é justo, a tua oração tem poder, a tua oração tem poder. Levanta as mãos santas para adorar ao Deus de Israel. Dê glória, 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 glória. Toda potestade e principado está sendo agora destruído contra a tua vida. Oh Senhor, que venha o avivamento. Pai, Abacuque falava: aviva a tua obra. Deus, nós somos a tua obra. Abacuque não disse aviva a tua igreja, ele disse aviva a tua obra. Oh, Ribalade cantará, nós somos a tua obra. Dê visão à tua obra, dê visão à tua igreja, dê revelação à tua igreja, Jesus. Oh Deus, essas potestades que têm se levantado, meu Deus, quantas potestades têm se levantado. Oh Deus, e nós estamos só reclamamos um do outro, reclamamos da governança. Senhor, que toda a potestade do inferno seja jogada por terra, Senhor, desta nação brasileira, Pai, porque nós temos promessa que vem o avivamento. Para vir o avivamento, nós temos que tirar toda a sujeira que está dentro de nós, toda a sujeira que está nesse Brasil. Pode sair agora toda a potestade, vai para as trevas, vai para as trevas, vai para as trevas. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja venha sentir o teu poder para ser batizado pelo Espírito Santo. Oh, Ribalade cantará. Jesus, quando a tua igreja ora, as portas do inferno não vão se prevalecer. Levanta a sua cabeça, oh porta, levanta a tua cabeça, porta. Jesus está para cima, Ele não está para baixo, Ele está para cima. Oh, Ribalade cantará, Ele está no céu. Davi falou: Senhor, oh, Ribalade cantará, elevo meus olhos para baixo. Não, ele disse: elevo meus olhos para o monte, para cima. Levanta a sua mão, diaconisa, diácono, obreiro, levanta a sua mão santa e glorifica a Deus. Repreende essa potestade. Você que é avivamento na igreja, só esperando que o pastor venha aqui na frente e fala de avivamento. Avivamento vem dentro de vocês, dependendo da atitude de você. Assim é que vem o avivamento. O avivamento, ele acontece, é dentro da igreja, acontece com cada um. Deixa o Espírito Santo de Deus falar. Se você tem a presença de Deus, quando você agarrar, pegar a mão do teu irmão, aí Ribalade cantará. O teu irmão tua irmã vai sentir a presença de Deus. O Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, aviva a tua igreja, Espírito Santo. Oh, Ribalade cantará. Oh, Santo, Santo, teu nome é santo. Faça a obra, Jesus. É para pular, é para marchar. Faça a obra, Jesus, faça a obra. Faça a obra, faça a obra. Oh, Ribalade cantará. Tirão, te canto, decanta, remanaia. É para marchar na presença de Deus. Oh, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo, o teu nome é santo, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua presença, Jesus. Oh, meu Deus.
Aleluia, no mesmo espírito de adoração. Eu convido a irmã Ábida para vir louvar, Ábida, em nome de Jesus. Aleluia, continue adorando, igreja. Continue glorificando e exaltando o nome do Senhor, igreja. Continua glorificando, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando Ele, porque Ele já se faz presente nesta casa. Aleluia, vamos adorar, entronizar o nome dEle. Lá no céu os anjos dizem: Santo, Santo, Santo. E aqui na terra nós continuamos dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! A gente precisa entender o que Deus já está fazendo. Quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus já está fazendo. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. O seu louvor está indo aos céus. E Deus
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor e com muito louvor e com muito louvor e com muito louvor e com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor e louve o nome dEle. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Agradeço a oportunidade. Aleluia! Com muito louvor, igreja, vamos continuar adorando ao Senhor. E no mesmo espírito de adoração, vamos clamar nessa hora, igreja, para que todo jugo de enfermidade caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu convido o nosso pastor Francisco para estar intercedendo. Amém, meu pastor? Glórias a Deus, amém? Vamos continuar de pé. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Quem pode ficar de pé, vamos pôr de pé. Amém. Amém. Se você não se encontra enfermo, e se você conhece alguém, leva o teu pensamento até essa pessoa. Amém. Queridos, antes da gente orar pelas nossas vidas, nós vamos estar apresentando o nome de uma senhora com o nome de Marta. Amém. Querido Deus, em o nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, entregamos, ó Deus, nas suas mãos, a Marta, meu Senhor da glória, que se encontra enferma. Deus de poder e de toda autoridade, sabemos, ó Deus, que o Senhor continua e vai continuar fazendo os mesmos milagres, sinais, prodígios e maravilha, porque o Senhor, ó Deus, não mudou. O Senhor é o mesmo na vida da tua igreja. E nesse momento, ó Pai querido, ó Pai santo e amado, aonde ela se encontra, ó Deus, que as suas mãos poderosas, as suas mãos de milagre, as suas mãos, Senhor da glória, que traz existência da onde não há, que ela receba agora, Senhor, a unção da cura, seja derramado agora sobre ela agora, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, agora, Pai, eu apresento toda a tua igreja da MGD nas tuas mãos. Senhor, coloco agora um por um, ó Deus, na palma das tuas mãos. E peço a Ti agora, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Senhor não mudou, Jesus. Aquele homem da mão furada, ele continua no vosso meio. Jesus, coloca as suas mãos benditas, as suas mãos santas, as suas mãos poderosas, as suas mãos de milagre,
Jesus toca onde os médicos não podem tocar. Jesus decreta hoje uma palavra, o qual os médicos não puderam decretar, Senhor, porque para os médicos é impossível. Jesus, mas para ti, o Senhor fala na tua palavra, tudo é possível ao que crê. Jesus de Nazaré, eu entrego nas suas mãos toda a tua igreja, e a igreja, Senhor, que está apresentando agora, Pai, algum parente, algum familiar, algum conhecido, meu Deus, vai agora de encontro. Espírito Santo de Deus, Espírito da vida, Espírito da vida, Espírito da vida, se porventura o espírito da morte, Senhor da glória, o espírito da enfermidade, Senhor da glória, alguma entidade demoníaca, Senhor dos exércitos, mas nós clamamos agora, um Jesus vivo, um Jesus poderoso, um Jesus o qual foi dado todo o poder no céu e na terra, para repreender toda a enfermidade, repreender toda a legião, repreender todo o espírito do mal, sai agora dessa vida, sai agora desse corpo, sai agora, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, toca agora nesse corpo, Jesus de poder, toca agora da cabeça à planta dos seus pés, Jesus toca nessa coluna, Jesus toca nesses tendões, Jesus toca nesses nervos agora, nervos atrofiados, receba a unção da cura, receba o milagre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, Tu não mudaste, ó Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje, vai continuar sendo, porque Tu, ó Pai, Tu, Senhor da glória, Tu tem todo o poder, Pai, todo o poder está contigo, Senhor, todo o poder está contigo, Senhor, todo o poder, Pai. Então o Senhor pode, Deus, o Senhor pode, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Cremos no poder do Senhor, porque a palavra dele diz: se creres, verás a glória de Deus. E cremos no poder da oração. E vamos continuar orando, igreja, intercedendo. E eu quero convidar o nosso presbítero Carlos, para nós intercedermos agora, igreja, pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Temos que clamar ao Senhor para que o nosso país seja sarado. O nosso país precisa de cura. Amém, igreja? Vamos clamar ao Senhor pelo país e também entregar as famílias, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar junto, eu sempre falo isso, nós precisamos orar junto, amém? Né? Deus está movimentando essa nação, amém? Deus está trazendo à tona, Deus está colocando nome e sobrenome, porque Deus, Ele vai movimentar sobre essa nação, e para isso, a igreja é fundamental, cada um aqui é fundamental. Quando você orar, coloca diante de Deus, vai lá no mundo espiritual e determina, porque o Senhor, Ele não está com a mão encolhida, amém? Ele vai operar sobre essa nação. Senhor, nós louvamos a Ti, Deus, engrandecemos o Teu nome, ó Deus, mais uma vez nesta noite, crendo, ó Deus, que esta nação, Deus, esta nação tem um dono, ó Deus, esta nação tem uma direção, Deus, o Teu Espírito, ó Deus, está movimentando esta nação, Deus,
Aqui está uma igreja reunida, ó Deus. E a tua palavra nos garante isso, ó Pai. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu aí se faz presente, ó Deus. Senhor, vai operando, ó Deus, através das orações, dos clamores, ó Pai, da tua igreja nesta noite, ó Deus. Vai lá, Deus, vai em Brasília, ó Deus. Vai lá no oculto, ó Deus. Traz à tona, ó Deus. Traz à tona, ó Deus. Assim, ó Deus, como tu garantiu na tua palavra, ó Deus, naquela batalha, ó Deus, contra Senaqueribe, ó Deus. Tu confundiu os inimigos, ó Deus. Senhor, tu ainda é o mesmo, ó Deus, ontem, hoje e será eternamente, ó Deus. Vai trabalhando, ó Deus, vai movimentando, ó Deus, porque um dia, ó Pai, nós vamos declarar, assim como o salmista declarou, Deus, que esta nação, Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Deus. Não vai ser uma crescente no IBGE, Deus, mas vai ser, Deus, uma nação de adoradores, ó Deus, uma nação próxima a Ti, Deus, uma nação que clama, ó Deus, uma nação que tem visão, ó Pai, do mundo espiritual, Deus, que sabe como orar, Deus, sabe como clamar, Deus, e entende, ó Deus, que o Senhor vai operar, Deus, para restaurar esta nação, Deus. Também apresentamos as famílias, ó Pai, em tuas mãos, Deus. A tua palavra diz, ó Pai, e nos garante, ó Deus, que a família, Deus, foi criada por Ti, Deus. E tudo aquilo que o inimigo, ó Deus, tem tentado, ó Pai, roubar das famílias, Deus. Tudo aquilo que ele tem tentado, ó Pai, causar divisão, ó Pai, no meio da família, Deus. A igreja clama nesta noite e repreende, ó Deus, no mundo espiritual, que a família, que a igreja pertence ao Senhor Jesus, Deus. É a oração que eu te faço, ó Pai, junto com o teu povo nessa noite. E já te agradecemos, ó Deus, porque cremos, ó Deus, que o Senhor não só ouviu, Deus, mas o Senhor está operando milagres sobre esta nação e sobre as famílias, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Cremos no poder de Deus, que Ele vai estar sempre intercedendo por nós, pelo nosso país, por Israel. Então, por isso nós estamos aqui, igreja, para interceder. E eu louvo a Deus que a nossa diaconisa Carla, ela já chegou, porque a diaconisa, devido ao trabalho dela, né, devido à questão do trânsito também, ela já chegou, graças a Deus. Eu louvo ao Senhor, porque eu também hoje, eu falei, Senhor, eu tenho que chegar na Tua casa. E hoje teve, né, choveu, e aí teve um atraso, mas graças a Deus, todos nós já estamos aqui, porque o nosso Deus, que é o dono do tempo, é o dono de todas as coisas, e Ele começa, né, a dar existência às coisas que não existem, e aí as coisas começam a fluir, e por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos aqui, porque o Senhor assim vai usar a sua serva para ministrar a palavra dEle sobre a igreja. Então nós estamos felizes, igreja, e eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está. E nós agora chegamos no momento onde nós vamos estar ofertando a casa do nosso Deus. Um momento ao qual nós agradecemos a Deus por cada porta de emprego aberta, por cada vida de quem tem a oportunidade de estudar, de fazer concurso, de ter sua aposentadoria, de ter sua pensão. Então nós louvamos a Deus porque Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que nos faz ser próspero aqui nessa terra. Então venhamos honrar as nossas finanças nesse lugar. Tudo aquilo que vier às nossas mãos, vamos honrar o nosso Senhor Jesus. Tudo que vier às nossas mãos, venhamos pedir a Deus sabedoria, conhecimento, para nós administrarmos bem aquilo que está chegando às nossas mãos. Então você venha com alegria ofertar a casa do Senhor, devolver o dízimo à casa do Rei da Glória, para que nada falte neste lugar. Nós aqui temos as responsabilidades de pagamento de contas. Então a igreja tem manutenção para ser realizada. Há pouco tempo aconteceu algo aqui, num dia de chuva, e o templo molhou aqui o chão, e a igreja precisa passar por manutenção. Então todos nós estamos aqui juntos para que essa manutenção aconteça.
Então venha com alegria, igreja. E eu quero convidar a diaconisa Karina para estar louvando aqui, amém? Aleluia. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você. Traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você. Traz a cura, traz avivamento, traz solução. Aleluia. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Pode colher os frutos da fé que agora brotarão. Aleluia, agradeço a oportunidade, as palmas louvou o Senhor. Vai estar orando, amém? Aleluia. Eu quero convidar a diaconisa Carla. Aleluia. Com muita alegria. Para ela estar assim ministrando a palavra do Senhor. Peço a nossa pastora Vera para estar orando por ela. A paz do Senhor, igreja, estenda as suas mãos para cá, querido Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque vamos ouvir a tua palavra. Deus, venha usá-la como te apraz. A tua filha, meu Senhor, já preparou a tua palavra, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, que tu venhas fazer um grande milagre nesta noite. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fiquei até emocionada. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos. É motivo de muita alegria, é uma honra estar mais uma vez aqui nessa tribuna. Agradeço aos meus pastores, agradeço a Deus primeiramente, né? Porque foi o Senhor que deu essa oportunidade e conduzir a serva dele, missionária Andréa, para me fazer esse convite. Peço à igreja que abra em Segunda Crônicas, uma passagem que vocês nunca ouviram falar. 2 Crônicas 7, do 13 ao 16. O tema desse ano, né, da igreja é o ano do avivamento. E quando eu recebi esse convite, eu recebi um pré-convite. No final do ano, a Andréa falou comigo, olha, a
próxima vez que eu for dirigir o culto, você vai ministrar a palavra. Aí eu, amém. E uma palavra começou a arder em meu coração. Avivamento. Altares quebrados, altares pagãos quebrados. E eu, quando o pastor colocou no Senhor o tema do ano, avivamento, eu falei, Senhor, já começou a confirmação. Vamos ler, igreja. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Podeis sentar, igreja. Trazendo essa palavra em Crônicas, falando sobre avivamento, né? Muito se fala sobre avivamento. E o que é avivamento? Avivamento nada mais que o derramar do Espírito Santo. Em hebraico significa restaurar, reviver, transformar, trazer à vida aquilo que estava quase morto espiritualmente. Se nós vemos a necessidade de avivamento, é porque alguma crise está acontecendo. Porque se não tivesse nada em crise, se tivesse tudo bem, não era necessário o avivamento. Porque avivar aquilo que está quase morto, reviver, restaurar aquilo que está o quê? Quebrado, que está estragado. Então, é por isso que há necessidade do avivamento. E a Igreja Missionária da Glória de Deus, a Igreja Brasileira, necessitamos do verdadeiro avivamento. O avivamento não é somente um pular, é um fogo nas mãos, é um rodopiar, é cair no chão, porque isso aí não é avivamento. É só manifestar. Às vezes, muitas das vezes, é uma imitação do inimigo imitando as coisas de Deus. Porque o inimigo, muitas vezes, ele se disfarça, ele usa pessoas que estão desligadas, desatentas, com a vida que não está muito no altar, e faz as mesmas coisas que o Espírito Santo de Deus faz, o agir de Deus. Só que há uma diferença do avivamento e a imitação. Porque Deus, Ele nos conhece, Ele nos sonda. E para que haja esse avivamento, o que eu preciso? Como é que eu vou ter um verdadeiro avivamento? Quando se há arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento de pecado. Não há avivamento sem o quebrantamento, sem um verdadeiro quebrantamento. Não há avivamento se eu viver uma vida doble. Uma hora eu estou aqui, outra eu estou lá. Uma hora eu estou louvando a Deus, outra eu estou louvando as coisas do mundo. Só existe avivamento quando há um genuíno quebrantamento. E a palavra de Deus é bem clara. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, povo de Deus, você se diz que é povo de Deus, se chama pelo nome, e não nome do Senhor, e não se arrepende dos seus pecados, então você está levando o nome de Deus de forma errada. Nós temos uma grande responsabilidade, que é de levar o nome do Senhor. Quando nós levantamos nossas mãos e falamos, confessamos, eu confesso o Senhor Jesus como meu Salvador, eu sou serva de Deus, eu sou uma diaconisa, eu sou uma missionária, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, e levar de forma errada, nós estamos negando o nome do Senhor. Nós estamos fazendo de forma errada. E quando o versículo fala, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, os céus do Brasil está cerrado?
As terras estão molhadas ou estão secas? Como é que o Brasil está ultimamente? Seco, né? Muito seca. Quando a gente vê uma planta, normalmente a gente vê uma planta que está com as folhas secas, que está a terra, normalmente no sertão. Quando a terra, tem muito dia sem chover, e a terra fica como? Toda quebrada, toda rachada. O que a gente olha? Ali está precisando de água. Ali está precisando de chuva. E assim a nossa vida. Aqui, o Espírito Santo é representado pela água, pela chuva. O derramado do Espírito Santo é a chuva. Ele derrama a chuva. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo se manifestou como? Como uma pomba. Então, Jesus tem as suas múltiplas formas de se apresentar. No batismo de Jesus, ele se apresentou como uma pomba. No Pentecoste, em Atos 2, se manifestou como línguas repartidas como fogo. Quando a gente precisa, tem essa sede do Espírito Santo, a sede da vontade de Deus, o Senhor se manifesta assim, como água. Então, Deus se manifesta como água, como fogo, como vento, como óleo da unção. Deus nos apresenta só como fogo, ali como Elias foi levantar o altar contra os profetas de Baal, ele colocou o sacrifício e desceu fogo e consumiu, né? E assim nós precisamos ter essa sede da presença de Deus. Com licença. Perdão, houve um equívoco. O avivamento, para nós hoje em dia, não é só um desejo. O avivamento não é só uma utopia. Eu queria colocar o tema assim: avivamento é uma promessa de Deus, não uma utopia, né? Porque assim, mas toda hora fala avivamento. Tem várias igrejas aí, você vê, tem vários jovens. A igreja está cheia no Brasil, tem muito mover do Espírito Santo, tem muito agir, tem muito falar em línguas, tem muito fogo descendo. Mas isso é verdadeiramente o avivamento? Porque quando há avivamento, há uma transformação na sociedade. Porque a igreja, ela reflete, primeiro começa o individual, começa por mim, há uma transformação em mim, como eu falei anteriormente, há um quebrantamento, há uma transformação. Eu choro, eu me quebranto diante do Senhor, porque não tem como você se arrepender sem chorar diante da sua pequenez, da sua imundície do pecado. Quando Isaías ele estava diante daquela visão do trono, ele reconheceu a sua miserabilidade. Ele viu, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías ele falou assim, eu vou morrer, porque Deus é santo, quem sou eu? Eu sou impuro, eu sou imundo. E Jesus, quando fez aquela pesca milagrosa, Pedro, ele se jogou aos pés de Jesus. Ele se lançou, afaste de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E porque você, a gente se acha tal, não preciso vou me quebrantar, me rebaixar, chorar, me humilhar. Por acaso você é maior até mesmo que Cristo se desceu da glória, se humilhou, se fez homem, se fez pecado por amor a nós. E você, pobre pecador, miserável homem que somos, não temos a necessidade de se arrepender, de transformar, de se humilhar diante de Deus? Como assim? E até Paulo mesmo em Romano, ele fala, miserável homem que sou. Então, esses homens que foram tão importantes na história da igreja, na história do evangelho,
reconheceram a grandeza, a santidade de Deus, reconheceram que Deus é o Todo-Poderoso, reconheceram que Deus é santo e que precisa mudar. Senhor, eu não consigo, mas só o Senhor pode me ajudar. Me ajuda, Senhor, a mudar, porque eu não consigo. Que a luta contra a carne não é contra a carne e contra a sangue, né? A luta é contra as hostes espirituais. Quando você vê seu irmão que é meio muito atribulado, não bate de frente, não fica batendo boca, não fica discutindo. Ora, porque não é contra a carne, não é contra a sangue. A gente tem que orar, porque o que está nele não é maior do que o nosso Deus. Então, se esse irmão ainda não se arrependeu, esse irmão ainda não reconheceu, vamos interceder. Um interceda pelo outro, não um falar mal do outro. Está vendo fulano ali? Olha só, não muda nunca. Sai e volta, não muda nunca. A pessoa escuta, vou fazer o que naquela igreja? Vou fazer o que naquele lugar? É melhor estar no mundo que estar aqui. Não que seja verdade, mas as pessoas, carnalmente, porque não tem sabedoria, não tem ainda não foi alcançado por Jesus, não teve ainda um novo nascimento, não teve ainda um novo encontro com Deus. E, continuando aqui. Quando, antes de todo avivamento na história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e durante a história da igreja, como eu falei da terra seca, tem algumas características, tem algumas coisas que acontecem na sociedade e na igreja. Primeiro, a sequidão espiritual, a idolatria, a mornidão. E o que Jesus fala em Apocalipse para a igreja de Laodiceia? Não és quente nem fria, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês já tiveram vontade de vomitar alguma coisa por passar em algum lugar, perto de alguém, ou se eu beber café morno, misericórdia. É melhor tomar o café bem quente ou nem tomar. Imagine Deus falar para você, Jesus fala assim, a minha vontade de olhar para você é vomitar. As tuas atitudes, ou você é quente, ou você é fervoroso, ou você fica lá fora. Porque se você entrar, aceitar o Senhor e ser morno, é pedir assim, Senhor, me leva, antes que eu vive morno. Que eu seja avivada pelo Teu Espírito Santo. Me aviva, Senhor. Me aviva. Apatia espiritual, mornidão. E o que é essa apatia? Você vem para a igreja, você vem só cumprir uma agenda. Só cumprir um compromisso social. Domingo, entro aqui para essas portas. Pastor pregando, uma palavra abençoada, o louvor tocando, testemunhos de vitória, testemunho de cura, e a pessoa está ali. Sem nenhuma reação, apático, não sente mais a presença de Deus. Aí o pastor tem que ficar, igreja, levanta a mão, vamos adorar, vamos dar glória. Não tem que o pastor ou o dirigente do louvor pedir para a igreja. Nós temos que ter essa necessidade. Eu estou ali, eu estou vivo. Eu podia estar no hospital, eu podia estar na cadeira de roda, eu podia estar leproso, mas eu estou na casa do Senhor, adorando ao Senhor. É uma oportunidade, mais um dia. Que o Senhor possa nos livrar dessa apatia, essa mornidão espiritual. A idolatria. Vamos ver aqui mais um pouquinho assim, em Crônica, versículo 19. Olha o que o Senhor fala. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes servistes a outros deuses e os adorares. Aí, continuando. Então, eu vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e tornarei em provérbio e motejo entre os povos.
que nessa noite, que o Senhor venha derrubar esses altares pagãos dentro de nós. Que todo esse espírito de engano, esse espírito de sedução, por coisas do mundo, por trazer as coisas do mundo para dentro da casa do Senhor, venha ser repreendido em nome de Jesus. Estou falando porque na igreja geral, porque nós vemos em outras igrejas, final do ano, foi bem engraçado. A pastora falou algumas vezes sobre árvore de Natal, sobre Papai Noé, né? A irmã trouxe uma pregação também sobre festas pagãs também, que nós vemos em outras igrejas, festa agostina, festa não sei o quê, festa Ina, festa Noel, não é. Então, isso também são ídolos, são altares pagãos, são idolatrias. Ah, mas eu não estou... A idolatria não é só uma pessoa que foi ali santificada, foi de uma forma ali, na igreja, como na igreja romana é feito. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus, tudo que é levantado como altar, como poste ídolo. Isso aconteceu muito no Antigo Testamento, nessa época também. Por que Deus ele mandava o povo para o exílio, mandava outros reis dominar o povo de Deus? Porque abandonava Deus e se rendia a postes ídolos. Aí Deus levantava um rei que ali Deus levantava outros reis e aquele rei ficava firme com o Senhor, o povo de Deus, Deus andava ali com ele. Quando o povo de Deus virava as costas para Deus e começava a adorar outros ídolos, não derrubava os altares, não derrubava os postes ídolos, o que é que Deus fazia? Mandava para o cativeiro. Porque ele fala aqui, se viste, arrancarei da minha terra. A terra de Deus é uma terra santa. A casa de Deus é a casa santa. O altar do Senhor é um altar santo. Não pode ter outro Deus, não pode ter outro ídolo. No nosso coração é um altar santo. A minha vida tem que ser um altar santificado, consagrado ao Senhor. Também, antes de acontecer um avivamento na história, também tem outro sintoma, decadência moral. O que é essa decadência moral? Inversão de valores. O que é certo se torna errado. Quando em muitas igrejas você vê, mas a gente tem que abraçar a aceitação do errado. Mas a gente tem que aceitar o pecado. Deus, ele aceita o pecador, mas não o pecado. Então, por estas portas não pode entrar pecado, não pode entrar ideologias que não convêm a Deus, que não provém de Deus. Ideologia de gêneros, aceitação de morte de bebê no ventre. Isso aí Deus não se agrada. Isso aí é um assassinato. Mas eu fui... Não vou falar o nome da palavra para não ser... Eu fui por alguém. Não tem condição, se olhar para a criança nascer, não vai ter condição, bota para adoção. Mas não vai assassinar e matar. Mas eu não fui aceita, eu fui uma gravidez, eu não estava casado, eu não estava planejando, não queria agora, então eu vou tirar. Que isso, gente? Se não quisesse, não fazia. Não fez? Então vai até o final. Que culpa a criança tem? A criança não tem culpa. Ela é inocente. O que também, outro sintoma que tem? A crise social, a crise política, a crise na segurança, a crise na saúde. Todos esses sintomas, todos esses pontos que eu estou trazendo agora, é a sequidão espiritual antes do avivamento. Tudo isso está acontecendo na sociedade e outras coisas piores
que vem acontecendo são coisas que acontecem antes do avivamento. Mas, para que esse avivamento venha, eu e vocês têm que ficar de braço cruzado? Quando o pastor já tem tempo que ele vem falando sobre avivamento. Avivamento, aviva a tua igreja, avivamento, avivamento. Só que esse avivamento, quando o pastor fala, não é só pular, dar pulo, rodopiar, cambalhota, não, gente. É transformação, mudança de caráter. Porque se não tem transformação, mudança de caráter, não tem como ter avivamento. E o que não é avivamento? É o que eu tinha falado antes. Rodopiar, pular, falar línguas estranhas, muitas vezes é imitando, porque você nem está falando de línguas estranhas, mas está imitando porque está vendo alguém falar em língua estranha e começa a enrolar a língua também para poder falar. E ali abre brecha para o inimigo te usar. Que não é nem falar línguas como realmente o Espírito Santo está te tomando. Oração escassa, escassez da oração. Não ora uma vez, não ora 2 dias, não ora 3 dias, daqui a pouco vai dormir. Ah, Senhor, tu sabe, né? Foi tão corrido hoje, trabalhei tanto, mas teve tempo para ficar 3 horas no Instagram, 5 horas no YouTube. A gente tem nosso trabalho, claro, nos afazeres, mas a gente se ocupa tanto, quando chega no final do dia, Deus é o último. Obrigada, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus, amém. Cadê a prioridade de Deus? Aí levanta as mãos. Deus, tu és o meu amado, tu és amado da minha alma, tu é o princípio, meio e fim. Princípio onde? Que ele fica por último na hora só no final do dia. A escassez da oração. Peço para a igreja que abra em Atos 19, versículo 11. Amém? Antes de ler, eu vou só continuar a mesma sintonia aqui do texto, que fala sobre avivamento. Em Atos 2, quando houve o derramado do Espírito Santo, que foram línguas como repartida de fogo, como é que a igreja estava? Reunida. Estava em união, em oração sem cessar. Ele estava em união. Agora vamos aqui em Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Quando há avivamento, há o quê? Não é só aqui internamente, não é só na minha vida. O reflexo é lá fora. A cura, a libertação, a transformação. Os espíritos malignos fazem o quê? Sai. Porque as trevas não aguentam a luz. O inimigo não aguenta a real presença de Deus naquele lugar. Porque quando é só fingimento e só uma... Como se diz? Um show gospel, porque às vezes a pessoa transforma um altar de Deus como se fosse um show, mas não uma adoração. O inimigo fica ali, cirandando. Ninguém nem vê, não tem nem visão. Mas quando tem o poder de Deus, os espíritos malignos se retiram. Um exemplo assim atual, mas eu busquei só um exemplo só. O avivamento de País de Gales aconteceu em 1904 e 1905. Só fazer um pequeno resumo. Aconteceu na Grã-Bretanha, e este jovem, quando chegou na sala lá que o pastor estava orando, ele encontrou o pastor prostrado no chão,
se derramando, e ele chorava aos prantos. Dobra-me, Senhor. O pastor só falava essa frase: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. E chorava, e chorava, chorava. E o que quer dizer esse dobra-me, Senhor? Quebranta-me, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Seja o dono da minha vida, Senhor. Toma a direção da minha vida, Senhor. Eu quero ser conduzida por Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor tome a direção da minha vida, das minhas atitudes. E este jovem, ele viu isso aí e ficou assim, interessante. E começou o Espírito Santo a falar ao coração dele: volta para o teu lugar, volta para a tua terra. Aí ele foi falar com o pastor: pastor, eu queria confirmar com o Senhor se é para eu voltar para a minha terra, porque eu estou ouvindo uma voz que é para eu ficar em oração. Será que é a voz do inimigo, pastor? Meu filho, desde quando o inimigo manda a gente orar? Então, se você está, o seu Espírito Santo está mandando você, ora, 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 então você volta para a tua terra e vai orar e vai buscar. E esse jovem, o que ele fez? Voltou para a terra dele. Se reuniu numa segunda-feira com alguns jovens e a oração começou de 7 a 10 da noite. Passou uma semana e foi só acrescentando pessoas. Foi só aumentando, foi só aumentando. De segunda até sábado, todo o comércio da redondeza fechou. Porque as pessoas foram impactadas pelaquela oração e todos chegavam e se aproximavam. Quando chegava ali e se reunia, foi reunindo, foi chegando gente. E mais ou menos assim, 6 meses, 100.000 almas se renderam ao Senhor. Então, avivamento não é utopia, é promessa de Deus. Isaías 44, versículo 3, o Senhor fala assim: porque derramarei água sobre sedentos e torrente, sobre a terra seca derramarei o meu espírito, sobre a tua posteridade a minha bênção sobre os teus descendentes. O Senhor derramará o Espírito dele como águas torrenciais. Que possamos pedir ao Senhor: derrama, Senhor, derrama avivamento na tua igreja, derrama sobre a minha vida, Senhor. Eu tenho sede, eu quero essa água, Senhor, a água do avivamento, eu quero a água do teu Espírito. Quando eu comecei a ler isso, eu falei: Senhor, eu achava que eu era mais crente, mas eu preciso mais. Eu preciso, eu necessito. Que a igreja missionária da glória de Deus, que eu, que você, que a sociedade, que o Brasil tenha sede e que o Senhor derrame dos altos céus as águas deles torrenciais. Porque aqui o Senhor fala, Ele promete, derramarei. Porque quando Deus Ele promete, Ele cumpre. Que essa noite nós possamos pedir ao Senhor: dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Quebranta-me, quebranta-me. Derrama do teu Espírito Santo, Deus, sobre a nação brasileira, sobre essa igreja, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, Senhor. E para encerrar, eu queria pedir para tocar um louvor. Amém? A igreja... Estou desafiadora hoje, hein? Eu peço que a igreja possa me orar, ou me ajudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, derrama, Senhor, das tuas águas. Temos sede da tua presença, Senhor. Temos sede da tua presença, Jesus. Assim como a coça anseia por água, como terra seca
precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva deste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Aleluia. Que o Senhor possa derramar da chuva dele em nosso coração. Derrama, Senhor, da tua chuva, Senhor, em nosso coração. Que as tuas águas torrenciais venham sobre cada um de nós. Água do Espírito Santo, água de cura, água de avivamento, água de transformação, água de arrependimento, Senhor. Vai chover. Aleluia. Pode parar. Senhor Jesus. Aqui não tá. Só no vocal. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover. Até aqui ajudou o Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.